Olá pessoal, meu nome é Francisco Ayrton, estou compartilhando um pouco do meu conhecimento sobre TCC com vocês nesse canal e hoje eu vou falar sobre como fazer a justificativa, uma seção muito importante do TCC e de pré-projetos em geral. Inicialmente vou falar sobre alguns aspectos primordiais que você deve ter em mente sobre esse assunto. O primeiro é: em TCC1, a justificativa é uma seção separada. Em todos os outros tipos de trabalho, fica dentro da introdução. Então, todo trabalho científico tem explicitamente ou implicitamente essa questão da justificativa. No caso de TCC1, normalmente, 90% dos casos, você tem uma seção separada para colocar a justificativa. E o que então, fazer uma justificativa? Existe um sociólogo que disse uma vez que motivar alguém é dar motivos para esse alguém fazer algo. Então, a justificativa é algo nesse sentido. Você vai dar motivos para o leitor acreditar que o que você está propondo é importante, que o seu projeto, quando for executado, terá algum impacto científico para alguém, no fim. E por que então é tão difícil escrever essa seção? Porque você ser persuasivo, convencer alguém, é muito difícil. No geral, imagine no dia a dia convencer alguém de um argumento, é muito difícil. Às vezes as pessoas estão com uma cabeça muito fechada, né, para certos argumentos. E quando você está no meio científico, onde tudo deve ser embasado, muito bem embasado, se torna muito mais difícil ainda do que no dia a dia. Então, já adianto que para você escrever essa seção, você tem que ler bastante, porque você tem que ter bons argumentos. E por que a justificativa é tão importante? Eu vou te dar dois motivos. O primeiro deles é: recursos são finitos. Então, você não pode, ou não deveria, propor uma pesquisa, né, que seja inviável de se fazer, ou porque não tem recursos de pessoas, ou porque não tem recurso de equipamento, ou porque não tem recurso de tempo. Em computação, que é a minha área, tempo é crítico. Você não pode fazer uma pesquisa fora do timing, né? Se eu tenho, por exemplo, agora na pandemia da Covid-19, teve o time para você propor tecnologias para combater a pandemia, durante a pandemia. Passou a pandemia, certas contribuições já não são válidas, isso computacionalmente falando, especificamente para o vírus, né? Esse vírus da pandemia da Covid-19. Então o timing é muito importante, então é um recurso crítico, e recursos são finitos, então por isso que a justificativa é importante. Número 2, alguns temas são mais importantes do que outros. Então, você está fazendo trabalho na área de saúde, você vai estudar medicamentos para um tipo A de diabetes. Por que você não vai estudar o tipo B, por exemplo? Estou aqui chutando, não é minha área. Mas alguns são mais críticos do que outros. Talvez um tipo de doença é mais crítica do que outro e você justifique dessa forma. Quantas pessoas morrem mais? Por uma doença X ou por uma doença Y, que elas são similares. Então você tem que justificar bem. Então, afinal de contas, como é que eu faço a justificativa? Como eu já falei, a palavrinha mágica é persuasão. O elemento principal é persuasão. E como é que os políticos convencem as pessoas normalmente de algo que ela quer fazer? Ela simplesmente dá argumentos subjetivos, ou esse político dá argumentos baseados em fatos, estatísticas, algo comprovado?
a primeira ou a segunda opção é mais persuasiva? A segunda. Então você tem que ter isso em mente. Ser persuasivo é se basear em fatos e estatísticas comprovadas, de preferência. E a pergunta central deve ser: por que fazer essa pesquisa? Quem eu vou impactar? Outras perguntas: por que você escolheu esse tema? A sua pesquisa pretende resolver alguma questão mal resolvida dentro do tema? Quais são os benefícios que a sua pesquisa traz ao assunto? Quais são as razões de ordem teórica que explicam a relevância do tema? Esses 4 pontos aqui, pessoal, é um pouco subjetivo, mas ele serve para você rabiscar e pensar em começar a costurar uma linha de raciocínio. Então pense primeiro nesses 4 pontos aqui. Foco também em outras questões genéricas, né, mais amplas, digamos assim, como por exemplo a atualidade. O tema possui alguma importância para o contexto atual? No caso da pandemia, teve uma pandemia de 2 anos ali. Se você fizer um estudo sobre essa pandemia em determinado contexto, em determinada área, né, não necessariamente na área de computação, 2 anos depois, dependendo do que você está propondo, talvez já passou a importância. Talvez o que você está propondo como contribuição na pesquisa não vai servir para outra pandemia que poderá aparecer no futuro. Se sim, beleza, mas se não, não é mais atual. 2. Inovação. A sua pesquisa traz alguma coisa nova para o assunto? 3. Interesse. Você tem algum interesse com a resolução do problema? Você ou outra pessoa? O público que a esse trabalho se destina? Relevância. Qual é a relevância política, econômica, social dessa pesquisa? Você tem como argumentar isso? Contribuição. Tem alguma contribuição científica? Se não tiver, mas tem alguma contribuição técnica, pelo menos? Tem essa diferença. Contribuição científica você tem que basar muito bem, baseado em outros trabalhos. Muitas vezes técnico basta ser algo diferente. Não é tão crítico ser algo tão novo assim, né? E aqui eu coloco um exemplo para ficar mais claro para vocês da minha área, uma problemática da minha área. Desenvolvimento de aplicativos de baixa qualidade ocasiona alto gasto de bateria de smartphone. Algumas motivações aqui, ó. 1. Número de pessoas que usam smartphones e número de smartphones no mundo. Eu vou escrever um parágrafo para cada uma das minhas motivações. E eu vou te dar 5 exemplos aqui de tópicos para essa problemática. E essa é a receita de bolo que normalmente eu dou para meus alunos. Coloque 5 parágrafos parrudos, cada um com um motivo bem pensado. Então, primeiro aqui, tem muita gente no mundo usando muito celular, então resolver esse problema vai ser bom para esse pessoal. 2. Bateria dura um pouco, é um problema que essa pesquisa vai tentar mitigar. 3. Existem muitos aplicativos com baixo desempenho no mercado. Então, se tem aplicativos com essa característica, o meu trabalho vai tentar melhorar o desempenho desses aplicativos. 4. Descarte de bateria é um problema para o meio ambiente. Então, esse trabalho vai beneficiar o meio ambiente. E 5. Desenvolvedores precisam de recursos para desenvolver melhores aplicativos. O meu trabalho vai ajudar os desenvolvedores. Obviamente, eu vou caprichar nesses parágrafos para chegar a essas contribuições que estão nessas 5 frases aí, tá? Então, por último, não menos importante, use números e citações. Eu li recentemente um trabalho que dizia que não precisa usar citações na justificativa. Isso é um absurdo. Você tem que embasar as suas motivações em fatos e argumentos com números, estatísticas, com fatos comprovados. E números são muito importantes. Ok? Dúvidas? Comente aqui no próprio vídeo no YouTube ou entre em contato comigo. Tem aqui o meu site no rodapé desse vídeo. Grande abraço e bons estudos.